bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e essa é mais uma aula das nossas aulas de conteúdo de talento musical, porque é aqui nesses conteúdos de talento onde a gente conversa sobre o teu mindset, a forma como você lida com a tua caminhada na música, as tuas dificuldades, as tuas conquistas, as tuas expectativas, as tuas frustrações, as tuas evoluções. É aqui que a gente conversa sobre o ambiente musical que está sendo nutrido ao nosso redor e que às vezes passa desapercebido, mas que influencia e que é parte determinante do nosso sucesso, da nossa continuidade, da nossa determinação, da nossa disciplina para crescer, para evoluir na música e nos permitir tocar e aprender músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido do que a gente fazia ou do que a gente sabia fazer, independente de qual seja o instrumento que a gente estude, que a gente esteja se aprimorando. Por isso, hoje o tema da nossa aula aqui, nesse sentido, é para de sofrer para ler partituras. Como, Dani? Como que eu posso parar de sofrer para ler partituras? Se você tem essa angústia, essa dor aí, que ler partituras ainda é um problema para você e é sofrido, essa aula vai te ajudar um pouquinho mais a despertar aí uma consciência do que está acontecendo, o que você pode rever e o que você pode implementar para parar de sofrer, ok? Eu espero que você curta essa aula. Então, se você começar a curtir, já deixa o seu like. Desde o começo, fala, tô começando a curtir, tá fazendo sentido, já vai dando o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber novas aulas, novos conteúdos, começa a me acompanhar mais de perto nos outros canais que eu tenho no Facebook, Instagram, no TikTok, no Telegram, enfim. Quando essa aula começar a fazer sentido para você e você quiser receber mais conteúdos, se achegue. Entra no meu site, no possotocar.com.br, que você vai me encontrar nos diversos canais ali, vai ter acesso a todos os meus materiais, tá bom? Chega de conversar e vamos lá. Primeiro ponto, qual é o segredo para que a gente aprenda a ler bem partitura? Do que consiste? Qual é a essência de uma boa leitura musical? É muito simples responder essa pergunta. O segredo, a essência, é você ter prontidão para olhar ali o que está escrito e conectar isso com uma resposta motora e produzir o som no instrumento. Não tem segredo. E, obviamente, você deve saber disso. Agora, esse processo que se converte num processo automático, ele precisa de algumas etapas diferentes de aprendizado. A gente precisa aprender a construir esse processo, essa prontidão de olha o que eu estou ali, o que está escrito, o que está diante de mim ali, olha e transfere para o instrumento. Que etapas são essas, né, que esse processamento necessita? A primeira etapa que você precisa trilhar é que você precisa aprender os símbolos gráficos ali registrados. Logicamente, você tem que saber o que cada uma daqueles símbolos, daqueles desenhos, de todas as informações que estão escritas na partitura, tudo aquilo você tem que conhecer, o que aquilo significa, ok? Você tem que saber isso, é o primeiro ponto. Bom, depois você tem que aprender a ouvir esses símbolos gráficos sem precisar pôr a mão no instrumento. Então você tem que, olhou para aquele símbolo, conhece ele tem que trazer já para você uma sensação interna, auditiva, de como aquilo deve ser. Qual é o movimento que aquilo deve gerar? Qual é a proporção rítmica? Qual é a sensação melódica? Então eu tenho que passar por um processo de aprendizado que me ensina a criar essas referências internas para a grafia, para a escrita. E depois tem uma terceira etapa, que você precisa aprender a transferir isso para o instrumento. Precisa levar para o instrumento, ou seja, você precisa saber localizar onde estão cada uma daquelas grafias, daquelas notas do instrumento, onde é aquela notinha daquele jeito que eu sei que deve soar, que eu já ouvi internamente, que eu sei qual é a proporção de ritmo dela, onde eu acho ela no meu instrumento. E eu tenho que aprender a memorizar os movimentos que eu tenho que fazer, as coordenações motoras que eu tenho que fazer para conseguir realizar aquela transferência entre a grafia e o instrumento. Então é uma etapa de aprendizado onde eu me dedico a construir memórias musculares de deslocamento no instrumento, de movimentação no instrumento, de acordo com o que está escrito. Eu associo o símbolo do que está escrito, sei como ele deve ser e aprendo qual é o movimento que eu tenho que fazer de domínio corporal, que músculos que eu tenho que ativar, que coordenações que eu tenho que estar prestando atenção
para transferir. Então é uma terceira etapa ali que tem que ser treinada para ocasionar essa simbiose entre grafia e resposta motora no meu instrumento. São essas 3 etapas que precisam ser direcionadas no teu aprendizado para que você tenha a possibilidade de ter a essência da capacidade de leitura musical, que é: olho uma escrita e conecto isso com uma resposta no meu instrumento, produzo o som no meu instrumento. Simples assim, só que tem que ser treinado. Veja, por exemplo, numa música, vamos citar um caso prático. Eu separei aqui uma música para a gente poder entender essas etapas, para a gente poder processualizar isso. Eu peguei o tema daquela música Missão Impossível, do filme. É bem conhecida, sabe? Eu vou mostrar aí para você, vai aparecer na sua tela. E é bem conhecida, né? Aquele pam, 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 sabe essa? Tá, enfim. Mas independente de ser conhecida ou não, olha essa partitura. Quando você olha uma partitura, você tem que ter a capacidade de não deixar passar nenhum símbolo. A primeira etapa que você tem que saber ali, né, é ter total naturalidade com a grafia, com cada símbolo. Então você tem que olhar para ela e você tem que saber o que significa isso daqui. Porque você pode ver que tem esse conjuntinho de linhas nessa folha inteira, nessa página inteira. Depois, você tem que saber o que significa isso daqui, que está escrito sempre no começo desse conjuntinho aqui de linhas, que na verdade se chama pauta. Então, em todas as pautas tem esse símbolo aqui, que é uma clave. E essa, no caso, é a clave de Fá. Depois, você tem que saber o que significa isso daqui, que está logo após a clave. Em todas as pautas tem isso também. Aliás, não tem só isso. No meio da música tem uns símbolos que são similares a esse, que é esse aqui e esse aqui. Mas esses dois aqui, eles não estão do lado da clave. Eles estão no meio das pautas. Se você der uma olhada assim, ó, lá na terceira, na segunda pauta, na primeira pauta já tem esse aqui. Então tem esses símbolos desenhados. Tem que saber o que é isso. O que é isso? O que isso significa? O que isso faz? O que isso modifica? Onde eu uso isso? Eu tenho que saber. Outra coisa que você tem que saber, o que é isso aqui? Tá vendo? Logo depois tem a clave, tem esse símbolo aqui que se chama bemol e tem isso aqui. Tem uma fração aqui. Eu tenho que saber o que é essa fração. Preciso saber o que ela significa. O que ela indica para mim? O que eu tenho que pensar quando eu vejo isso aqui, 5x4? Eu tenho que saber o que é isso aqui. Depois, eu tenho que saber o que são essas bolinhas, que às vezes aparecem assim, pretas, às vezes aparecem brancas, às vezes elas aparecem sem uma perna, que na verdade chama haste. Eu tenho que saber por que modifica. Qual é a diferença? Por que tá assim? O que isso implica? Por que às vezes, além disso, aparece alguns símbolos, tipo esse aqui, tipo esse aqui? Tá entendendo? O primeiro ponto é que todo esse conjunto de sinais gráficos que nós estudamos dentro do campo da teoria musical, que você aprende quando você começa a estudar teoria musical, tem que ser muito claros para você. Tem outro símbolo que eu acabei de ver. Tem isso aqui, ó. Tem um negocinho assim, ó, que tá em cima de uma linha da pauta. Tem ele aí em cima da linha da pauta. O que mais que tem aí, ó? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Ah, tem um outro símbolo. Tem assim, ó. Tem isso aqui. Tem outro símbolo. Às vezes vem uma notinha assim, ó. Vem isso aqui com uma outra do lado. E vem isso, uma linha entre elas, uma linha curva. O que isso significa? Também você tem que entender que, por exemplo, se você olhar lá na penúltima pauta, lá embaixo, lá na penúltima pauta, né? Lembrando que isso aqui chama pauta, a penúltima, não a última, a penúltima. Na penúltima, você vai ver que aparece uma outra fração. Está escrito 3x4. E depois, um pouquinho para frente, mais uma fração, 4x4. Você tem que entender por que aparecem frações, por que apareceu uma no começo e não apareceu mais nada, e só lá na penúltima pauta apareceu essa, e depois apareceu essa, e depois voltou para o 5x4. O que isso significa? O
que isso muda para mim? Qual é a informação que isso aqui está me trazendo? Em termos de sensação musical, eu preciso me educar. Então, por aí você vai começando a ver que o conjunto de grafia, a forma como escreve música, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Mas não vai ser suficiente eu apenas conhecer isso. Eu vou ter que sair para uma segunda etapa de treinamento. Eu preciso sentir isso no meu corpo. Eu preciso olhar isso aqui 5x4 e eu preciso saber que quando é um 5x4, eu tenho que sentir uma sensação de um compasso alternado. O que é um compasso alternado? É aquele compasso que parte da soma dos compassos simples. Ou seja, eu vou ter que sentir nele uma sensação de ritmo quebrada. É como se eu sentisse 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Que é uma possibilidade que você vai aprender quando você estudar sobre compassos alternados. Então, 5x4 é 1. Eu posso sentir ele como sendo a soma de 2 pulsos mais 3, porque totaliza 5. Ou de 3 mais 2, porque totaliza 5. Eu tenho que sentir, meu corpo tem que ser educado para sentir esse balanço desse peso. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ou eu tenho que sentir 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Entende? Eu tenho que ter uma referência. O meu corpo tem que se educar para isso. Eu tenho que ver essas notas aqui e eu tenho que saber o que elas significam no meu corpo. Qual é o gesto corporal que eu faço? Qual é o som que eu tiro disso? Eu tenho que aprender, que eu tenho que sentir. Tá, 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 tá. Eu tenho que sentir essa duração, porque elas desempenham o papel de duração do som. Eu tenho que sentir, eu não tenho que saber que dura 1, que dura 2 tempos, que dura 3, não importa. Eu tenho que sentir essa duração. Tá, 1, tá, 2, tá, um gesto, uma sensação corporal de durar 4. Eu tenho que sentir que isso aqui é um pulso que não toca nada, mas eu tenho que sentir ele. Eu tenho que sentir. Eu sinto. Não falo nada. Nada. Em silêncio, mas eu sinto ele. Então, o meu processo de educação musical tem que me propiciar criar referências internas para cada símbolo. Meu corpo já vai saber como tem que ter uma resposta de organização aqui corporal, muscular, como que isso significa. Depois eu tenho que aprender também que essas notas aqui, que essas figuras musicais, elas estão inseridas na pauta. Então, ora elas estão aqui embaixo, né? Tá escrito aqui, por exemplo. Ora tá escrito aqui em cima. Por que elas estão mudando de altura? Por que elas estão mais embaixo ou elas estão mais lá em cima da pauta? O que isso significa? Qual é a sensação corporal que isso me traz? Auditiva, interna? O meu corpo tem que ser educado no processo de treinamento para perceber que isso significa notas que têm um som mais agudo ou notas que têm um som mais grave. Enfim, eu tenho que começar a olhar para isso, para essas informações e vir a referência interna. Para que depois que eu passei por isso, eu consiga transferir isso para o meu instrumento. Mas primeiro meu corpo já sabe, de forma que eu olho para essa música e eu consigo sentir esse 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Então eu já vou sentindo esse tati, 2, 3, 1, 2. Eu vou sentindo a música, eu vou conseguindo encaixar a escrita de como é a melodia sem precisar estar tocando para sentir como ela é. E a gente não faz isso do dia para a noite, a gente não faz isso instantaneamente, a gente aprende a treinar essa prontidão corporal para que depois eu comece a preocupar. Onde encontro essa nota no meu instrumento? Ok, é aqui. E com que dedo que eu faço ela? Como que eu seguro o arco? Como que eu toco com o dedo assim, ó, mão assada? Eu seguro o instrumento como? O que eu tenho que pensar na hora de fazer?
para que eu possa me preocupar com a postura corporal, com a técnica corporal, com a movimentação muscular e não perder a concentração das outras informações musicais que eu já estabeleci antes, que são as informações do que a escrita significa. Eu me preocupo com o que a escrita significa e ainda aprendo a me preocupar com a questão corporal, porque aí eu conecto as duas informações, que são informações musicais junto das informações técnicas. E aí eu vou treinar essa coordenação dessas duas informações aqui, projetando para o instrumento. E aí eu tenho que fazer isso de forma gradativa, aos poucos, diariamente. E assim eu vou conseguindo alcançar ao longo do meu treino a proficiência, a excelência de ver uma escrita e conectar com a transferência. Então, primeiro eu observo qual é a clave, qual é a fórmula de compasso, como é a acentuação métrica que essas fórmulas de compasso me trazem, aonde estão os pulsos, como que eu vou sentir o pulso, qual que é o andamento, cadê a informação aí que indica o andamento? Todos esses termos a gente estuda dentro do campo da teoria. E aí você tem que começar a conectar com o seu corpo. Quais são as notas que aparecem, a extensão, qual é a nota mais aguda, que está lá no alto, qual é a nota mais grave, para que depois você saiba onde eu toco essas notas no meu instrumento, qual é a posição que eu tenho que usar, como que é a digitação, se eu tenho que usar outro registro ou não, que dedo que eu penso para tocar essas notas. Então, eu observo tudo isso e vou mapeando isso para que eu tenha um norte de como treinar etapa por etapa para alcançar a excelência. Esse é o segredo, para que nós tenhamos a capacidade da leitura musical. E é algo a ser treinado, como você está vendo, por etapas gradativas. Faz sentido? É assim que aos pouquinhos a gente vai ficando cada vez mais proficiente, entende? Agora veja, para que nós sejamos um bom leitor de partitura, para que você seja um bom leitor de partitura, você precisa treinar. A proficiência, a excelência, o automatismo só vem pela prática, pela constância. Não adianta você fazer uma leitura uma vez ou outra. Ah, hoje eu faço, daqui 2 meses eu vou ler de novo. Isso não vai trazer excelência. A gente precisa de constância. Nós precisamos de prática contínua. E isso é um ponto, é um fato, não se discute. É a frequência, é a constância ali que faz a gente se tornar hábil, que faz o nosso cérebro aprender a processualizar essas etapas que são necessárias de serem processualizadas quando nós estamos treinando a leitura de partitura. Mas é essencial que você pense, como eu vou treinar? Não basta apenas eu querer treinar todo dia e eu me programar para treinar todo dia. Eu preciso me direcionar para como eu vou treinar. E eu preciso ter esse foco, ter essa preocupação. Porque para que a gente alcance a proficiência, você precisa aprender a separar as camadas de informações musicais. Porque existem várias camadas de informações musicais. Diante da partitura, existem informações rítmicas, existem informações melódicas, existem informações harmônicas, informações de musicalidade, de expressividades e informações técnicas. Tá tudo junto, misturado, mas você precisa separar. O que é separar uma informação da outra? É você olhar uma escrita musical e se ater em cada uma por vez. E a gente faz isso num processo de treinamento musical. A gente faz isso fora do instrumento. Antes de começar a colocar a mão na leitura ali, de projetar para o instrumento mesmo, sabe? Então, separar isso é você olhar, por exemplo, para a informação rítmica que está escrita. Por exemplo, que esteja escrito isso. E aí, você observa isso e vai sendo educado para treinar no seu corpo, fazendo a leitura rítmica, fazendo solfejos em voz alta, e você vai aprender que isso aqui você tem que sentir tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Mas observa que eu não falei apenas, que eu não estou focando apenas que isso aqui significa tá e tati. Eu não estou focada no fonema. Eu estou focada que isso aqui trouxe para mim um pulso, e eu já peguei um pulso, e que eu estou sentindo como que eu encaixo em cada pulso. Então, tá, tá, ti, tá, 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 ti. Então, tem uma série de elementos que eu eduquei meu corpo para poder olhar para essa informação rítmica. E aí, depois, eu vou agregar nessa informação rítmica a informação melódica. Opa! Eu vou agregar no meu corpo essa informação aqui, ó.
Quando eu agrego a informação melódica, eu posicionei o que era só uma informação rítmica dentro de uma informação melódica. Tá vendo? A rítmica era tá, tá, ti, tá. Mas agora tem uma informação melódica, que é Fá, Mi, Ré, Dó. Fá, Mi, Ré, Dó. Então agora eu aprendi a coordenar a informação melódica. Que informação melódica? Do movimento dessas figuras na pauta, que é um movimento descendente, ou seja, é um movimento de sons que vão ficando mais graves e que por isso é na, 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 na. O movimento é isso aqui, na, 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 na. Mas esse movimento aqui, ele tem que ser acoplado no sentido rítmico, que era tan, ta, ti, ta. Então agora fica tan, ta, ta, ta. Não fica só ta, 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 ta. Porque quando eu fiz isso aqui, e eu tenho que fazer, eu tenho que educar o meu corpo para passar por essa etapa de aprender a sentir o deslocar o som para o grave. Tan, tan, ta, ta. Eu fiz isso, eu aprendi a fazer isso, agora eu acoplo as duas informações. Ta, 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 ta. Então eu estou separando. O que vem aqui, eu separo primeiro a orientação rítmica, depois a informação melódica, e assim eu vou, de forma gradativa, aprendendo a separar todas as informações rítmicas, melódicas, harmônicas, de musicalidade e da questão técnica, ou seja, de como eu toco, de como minha mão me obedece. E essa é a primeira etapa, eu tenho que separar e treinar, aprender a treinar isso por meio de exercícios que a gente faz em paralelo durante o nosso estudo musical, treinar isso em nosso corpo. Porque aí depois eu passo para a segunda etapa, que é transferir para o instrumento. Nesse momento eu começo a prestar atenção na questão técnica também, na questão muscular, além das questões rítmicas, melódicas que eu já havia treinado antes. Porque agora eu tenho que pensar que dedo que toca esse, que dedo que toca esse, que toca esse, que toca esse. Como que eu seguro o arco? E aí você vai pensando dentro do seu instrumento, né? Como que eu faço articulação, como que eu uso a minha língua, porque cada instrumento é uma preocupação muscular diferente. Como que eu mexo minha mão aqui, ela vai para cá, ela vai para lá, meu dedo faz assim, abre mais, vem assim. Como que é o movimento muscular que eu tenho que fazer, além de prestar atenção nas outras informações que eu já tinha garantido. E aí eu tenho que treinar, buscando, aí eu começo a projetar a mão no instrumento, aí eu ponho a mão no instrumento. Entendeu? Eu ponho a mão no instrumento e começo a tocar. E eu começo a coordenar as duas preocupações. A preocupação musical, que eu já sabia como que tinha que ser, porque eu fui fazendo um treinamento em paralelo, com a informação técnica. E aí eu vou lendo gradativamente a música, buscando coordenar, concentrar nos dois âmbitos. E um terceiro passo, um terceiro momento, é quando você começa a aprender a refletir sobre o erro. Porque vai errar. A gente está treinando a leitura de partitura. Para ser excelente, primeiro você é ruim, né? Entre aspas. Primeiro você erra. Primeiro você é não proficiente. Não é que é ruim, é primeiro não tem a precisão. Então vai errar. Mas a questão é, na hora que passar por esses erros, né? Aproveitar a oportunidade que ele nos traz. Eu errei durante a leitura, cometi alguns erros, tudo bem. Depois você vai voltar para esses erros e vai refletir com eles. Por que esse trecho aqui eu errei? O que aconteceu? O que é difícil que eu não consegui coordenar a minha concentração nesse trecho? Será que eu tinha que prestar mais atenção na técnica? Será que era uma questão do meu instrumento ali no ponto da técnica que eu não consegui focar? Ou era numa questão de agilidade? Eu não conheço, não domino muito bem as notas do meu instrumento, eu não consegui ser ágil para a movimentação? Ou será que era uma questão do ritmo? Acabei me desconcentrando, me perdi das informações rítmicas. Ou será que era uma questão de ter acidentes? Eu não fiz um acidente lá, eu não toquei a nota na altura que ela tinha que ser, eu acabei tocando ela meio tom mais para baixo, porque esqueci de um acidente que tinha. Enfim, você para, reflete o que aconteceu, investiga, se pergunta, observa e aproveita para repetir aquele trecho e aprender com ele. Porque assim você vai formando o teu leque de bagagem de novas orientações. Você aproveitou com o erro e você se ensinou, falou, isso aqui era assim. Uma próxima vez que aparecer uma escrita parecida com essa, eu já vou estar mais focado nisso, porque meu cérebro aprendeu. Só de eu ter refletido, de eu ter repetido aquele trecho e ensinado a minha mão a me obedecer. Então, como eu vou treinar é algo que tem que andar
assim, lado a lado com o que eu vou treinar e com qual frequência eu vou treinar. Para que a gente fique bom na leitura musical, precisamos treinar, mas precisamos saber como treinar e o que treinar em cada dia. Assim, você vai alcançando gradativamente a facilidade que não nasce, que não vem do começo, mas que vem da constância. E aí a gente vai ficando proficiente. Entendeu? Faz sentido para você? Fala. É lógico, isso até. Não estou reinventando a roda. É uma coisa a ser refletida. Às vezes a gente é ensinado a ler partitura e não reflete, a gente começa fazendo, né? E também, quando a gente é aluno, nós não temos consciência desse passo a passo. O professor, às vezes, tem consciência, mas talvez ele não verbaliza para você esse passo a passo. Mas quando a gente é aluno, a gente não tem. A gente vai fazendo e vai tropeçando e vai tentando se virar nos 30. É assim que vai acontecendo até que alguém converse, né? E você começa a enxergar esse caminho. E que esse caminho se torna para você uma referência do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que construir, do que eu tenho que modificar, por onde eu realinho a minha prática. É isso que eu quero que essa aula esteja te ajudando. E se ela tiver, já ter esse norte concreto, o que eu reatualizo ali, o que eu mudo, o que eu faço diferente do que eu estou fazendo, escreve para mim aí, deixa nos comentários a sacada que você está tendo. Fala, nossa, eu estou sacando, Daiane, é isso que eu pesquei aqui, o que eu tenho que fazer de diferente é isso, isso e aquilo. Põe aí nos comentários para mim. Eu quero saber. Porque é isso que eu quero que desperte em você, essa consciência. E que seja uma consciência direcionada para uma atitude. Uma coisa que você vai fazer diferente, você vai aplicar diferente. Tá bom? Se você já veio isso, compartilha comigo. Eu quero saber qual é essa sacada, tá? Veja, se você tem o costume de ler partitura, de treinar nessa leitura musical, mas é sempre assim, catando milho, é sempre tropeçando, é sempre enroscado, se esse comportamento é muito comum, eu te digo, vai ser bem difícil você alcançar fluência nessa prática, nessa capacidade musical. Sabe por quê? Porque quando a leitura está muito truncada, quando você, de forma constante, se percebe sempre travando, isso significa que a forma como você está conduzindo o teu treinamento da leitura de partitura está sobrecarregando o teu processamento cerebral na coleta das informações, porque tem muita informação ali na partitura, então seu cérebro está tentando coletar essas informações e prestar atenção e ele está ficando sobrecarregado. Ele não sabe em que é que ele foca, ele não dá conta, assim, entendeu? Então, como que você resolve e quiçá evita isso, né? De ter essa prática de leitura que fica catando milho, que fica truncada. Primeiro, você tem que pensar que a forma de você treinar tem que ser mais lenta. Tem que ser um andamento mais lento, mais confortável. Tem que ser um andamento regular, firme, mais lento, para que você possa dar tempo do seu cérebro observar as diferentes camadas de informação, acoplar elas e fazer a transferência para o instrumento sem ficar perdido. Quando está sobrecarregado, muitas vezes a velocidade está muito rápida, não está dando tempo. Porque o nosso cérebro, ele pensa em frações de segundo. Mas se o andamento, se o beat está muito rápido, você está sobrecarregando essas frações de segundo. Então, puxa para trás, faz a leitura mais lenta, para que seja menos sufocante. Se for necessário, liga o metrônomo, põe o metrônomo aí ligado, para que ele seja um guia, para que você perceba que de repente você saiu correndo. Porque às vezes quando a gente puxa o andamento para trás, sem que a gente se dê conta, a gente começa a correr, começa a acelerar. E aí, se você tá com o metrônomo ali junto, você uma hora ou outra percebe que você não tá mais com ele. E aí que você fala, ixi, já corri a velocidade. Então, se for necessário, se tiver dificuldade de puxar o andamento e manter ele regular, liga o metrônomo junto para que ele seja esse teu guia. Outra coisa, você tem que treinar mantendo a marcação do pulso. É essencial que você preste muita e muita atenção no pulso, que vai ser ali o teu chão da leitura, e que você pense como que eu encaixo cada nota nesse pulso. Eu não posso perder esse meu guia aqui, que é a pulsação da música. Você tem que ler sentindo isso. E você precisa treinar, primeiro colocando o teu foco em, eu vou acertar essa nota, eu tenho que tocar essa nota certa, afinada, dentro do tempo certo, desse pulso aqui, com o movimento corporal que é necessário para que eu faça a técnica correta. Se eu tenho que pensar em fazer a língua assim, você tem que usar o dedo assado, a posição do arco assim, minha mão assim, o assado, com o movimento corporal correto. Eu tenho que me preocupar em tocar com essas três coisas juntas. A nota certa, no tempo certo, com o movimento corporal necessário para que a técnica fique
fique certa. Então, eu não tenho que treinar me preocupando em interpretar, em extrair ali uma sutileza interpretativa. Não. Antes de você se cobrar a isso, primeiro você tem que conseguir ter a precisão de olhar e tocar a nota certa, no tempo certo, com o dedo correto, a língua correta, o apoio diafragmático correto, não importa. É uma execução calculada. Eu vou treinar buscando isso. Você também precisa observar se você não está mantendo aquele costume que não é um costume bacana, de ficar olhando para a partitura, olha para o instrumento, olha para a partitura, olha para o instrumento, tipo cara crachá, sabe? Cara crachá, cara crachá. Então, que tinha aquela brincadeira, né, daquele ator cara crachá, enfim. Nós não devemos ter essa mudança contínua de plano de olhar. Nós devemos ter o nosso olhar fixado na partitura e não no instrumento. A gente não precisa ficar olhando no instrumento para encontrar a nota. Quando nós ficamos fazendo isso, o que a gente consegue é, na hora que volta para a partitura, se sentir totalmente perdido. Perder o contato visual com a partitura faz a gente perder o nosso alcance perceptivo, porque o olho, quando ele está sempre olhando para a partitura, ele vai tendo cada vez mais um alcance perceptivo maior. Ele consegue já ler notas antes da tua mão estar lá. Ele olha para frente, ele pega, ele vai aumentando o alcance perceptivo. É como se os seus olhos fosse um farol, né, do carro, né, que vai mostrando o que está lá na frente para que você, que é o motorista do carro, na verdade o teu cérebro, as tuas mãos, consigam já se preparar para o que vem lá na frente. Daí você põe o olho na partitura, você corta esse processamento ali de alcance perceptivo e você também interrompe uma coisa muito importante que tem que ser formada durante o nosso automatismo de transferência para o instrumento, que é o domínio tátil do instrumento. Eu tenho que desenvolver memória tátil. Todo mundo tem que desenvolver memória tátil do instrumento. Nós, conforme vamos crescendo no nosso avanço técnico, a gente não precisa mais olhar para o instrumento para saber onde está a nota. No começo a gente sente que precisa, porque a memória tátil está muito mal formada ainda, ela está muito incipiente, ela está muito cru, mas o corpo vai formando, o cérebro vai formando memória tátil, ela vai formando memória de deslocamento. E aí, durante a leitura, se você fica olhando, você também corta a oportunidade de formar essa memória tátil. É necessário que quando você esteja treinando, você mantenha foco visual com a partitura. Então é por isso que você tem que estar no andamento confortável, para que a sua mão aprenda como caminhar sem olhar. Ela vai aprender, ok? E ela vai aprender como ela anda, que distância que tem que fazer. O nosso cérebro tem a capacidade de desenvolver memória tátil, memória espacial, qual é o espaço que eu faço, como que eu me movo, sem precisar olhar. E um outro ponto que é muito importante, você tem que verificar que repertório que você está usando para sua leitura musical. Porque se você está catando muito milho, tropeçando, ficando truncado o tempo todo, será que esse repertório ele não está demasiado para esse momento? Ele não tem muita informação musical, muita informações rítmicas complexas, a parte melódica, a tonalidade, a harmonia, os acordes, são todos muitos acordes novos, é muita coisa para eu ler, tem muita nota escrita na vertical juntas. Será que não tem muita informação musical e isso está sobrecarregando a sua leitura? Nós precisamos pensar, porque todo o processo de construção de uma habilidade tem que ser gradativo. Se você já pega muita coisa, muita informação musical juntas, você sobrecarrega o seu processamento de olhar todas essas informações e aí fica errando. Como que eu faço, Dani? Pega partituras mais simples, que sejam mais limpas, que não tenham tantas informações musicais. Pega coisas que são mais limpas, literalmente, visualmente mais limpa, para que seja um processo mais gradativo de construção da referência de olha a grafia, transfere para o instrumento, um processo gradativo. Então, ficam aí algumas dicas para você rever de como você está treinando a sua leitura de partitura e como você está tornando ela mais sofrida sem necessidade. Tá bom? Faz sentido, né? Então é o seguinte, mais um ponto importante para você refletir. Procura sempre chegar no final da partitura, sem ficar parando nos erros que você tenha no meio. Dane-se. Especialmente na primeira leitura. Você vai ler a partitura, você vai fazer, toda vez que você vai fazer uma primeira leitura, que a partitura é nova, você vai fazer a leitura à primeira vista, né? É a primeira vez que você vai ler. Então, especialmente nessa primeira leitura, vai até o fim.
comece e termine a música. Não fica parando em cada erro que você tiver. Segue. Ah, eu errei, eu tropecei, eu perdi o ritmo, eu toquei uma nota errada. Nossa, tudo bem. Vai até o final. Chega no final, porque os erros são a coisa mais normal que nós temos durante um processo de aprendizado musical. A gente erra. É normal errar. É a coisa mais frequente. É assim que nós vamos ficando bons, quando a gente percebe que os erros estão diminuindo, mas o normal, o comum é a gente errar. Mas aprenda com cada um deles, aprenda a passar por eles, seu feedback auditivo, falou que você errou, isso é excelente, e vai embora. E aí depois você volta para o compasso ali que tá, na hora que você vai começar a repetir a leitura. Então aí sim, nessa segunda, na terceira, na quarta vez que você vai fazer a leitura, para otimizar a tua performance, antes de fazer essa leitura inteira do começo ao fim, vai para o compasso onde você errou. Observa aquele trecho ali, faz ele de novo, reflete, né? O que aconteceu de errado aqui? Que informação, que detalhe que eu tenho que prestar mais atenção aqui? Por que eu errei? Ensina o teu corpo, ensina as tuas mãos o teu corpo, né? O movimento que você tem que fazer ali, ensina ele a te obedecer, ensina ele a fazer concentrado, nota certa, no tempo certo, com a técnica certa. O que eu tenho que fazer? Ensina o teu corpo, pratica aquele lugarzinho. Ah, eu aprendi com isso, ótimo. Então pega alguns compassos antes, para que você agora aprenda a ensinar o teu corpo a passar por aquilo que você ficou focado. Só insere ele num movimento de deixa eu ver a hora que eu chego se eu passo por ele. Ah, passei, perfeito, ótimo. Assim, você criou uma conexão nova e você aprendeu ali com aquele trecho difícil, você aumentou o teu repertório, o teu leque de prontidão para as mais diferentes situações de escrita musical. Porque como é que a gente vai também ficando cada vez melhor na leitura? Tendo um repertório de formas de escrita musical que são comuns pra gente. Quando vem uma forma de escrita musical diferente, que a gente nunca viu, a probabilidade de errar, porque a mão não vai ter prontidão para fazer, é grande. Então aí segue adiante, mas na segunda, na terceira vez eu volto, antes de fazer ela inteira, volto e aprendo aquela escrita, ensino. Eu aumentei pro meu corpo, eu aumentei o meu leque de prontidão para aquele tipo de escrita. Uma próxima vez, em outra música que tiver isso, provavelmente o seu cérebro vai lembrar, porque o cérebro arquiva as nossas práticas. Ele arquiva, em termos de construção de leitura, ele arquiva um padrão que estava ali escrito, ele arquiva. Lembra quando eu falo que na leitura o nosso olho funciona como um farol do carro que vai mostrando a estrada, ele vai para frente e pesca a informação? Por que ele vai para frente? Porque nesse momento que ele pesca o que tem ali de tipo de escrita, ele traz para a tua memória, para o teu banco de arquivos que você já tem de conhecimento musical ali, de padrões de escrita, ele compara com o banco que tem ali, do que você já sabe, daquele padrão de escrita, e aí ele reconhece o que é algo comum, porque ele já arquivou ali, ele já fotografou, ele arquivou, ele fala, já sei, isso é comum, e ele manda a resposta motora com prontidão. E quando ele faz isso e vê algo que não é comum, e aí ele fala, não é comum, e agora? E agora dá uma erradinha. Então você depois aproveita aquele momento para ativar mais um, né, para engavetar mais um padrão de escrita que possivelmente era novo, por isso que você errou e que é normal. E aí sim, você vai lapidando a performance, cuidando de cada erro em específico, fazendo as suas outras repetições para que elas sejam um apuramento daquele repertório. Você já está começando a apurar, né, a interpretação daquele repertório. Mas procure chegar até o fim, do começo ao fim da partitura, especialmente na primeira vez que você está vendo, que você está lendo. Ative essa capacidade de fluência na primeira leitura. Eu não estou falando para você procure não errar na primeira leitura. Eu estou falando procure chegar até o final. Se tropeçou, vai embora. Aprenda depois a utilizar esse erro como uma forma de aumentar a tua capacidade de fluir naquele tipo de escrita em outras partituras, quando lá na frente reaparecer uma escrita parecida ou muito próxima a ela. Tá bom? Essa dica é importante, vai. É muito boa. E é difícil de fazer. É difícil de fazer. Quando a gente se pega, na hora que errou, a gente já para e já começa a querer analisar por que errou. Não, é assim. É 2 segundos. Quando você vê, você já tá querendo parar e falar, não, peraí. Ai, já parei, já parou. Já parou e já tá pensando.
Não importa. É simples e é difícil de fazer. Precisa lembrar do que eu tô falando. Tropeçou, eu tô na primeira leitura e tropeçou, vambora. Lógico que depois não, né? Na segunda, na terceira, na quarta vez, a hora que você tropeçou, é momento de aprender a parar e refletir e aprender com aquele erro, entendeu? Lembra disso. Ok, Daiane. Agora eu preciso te falar uma coisa, Daiane. Vamos ver se o que eu vou falar é o que você tá pensando. Porque eu recebo muitos comentários aqui, eu leio, então eu me conecto com falas comuns que eu recebo aqui. Então eu vou falar algumas que você pode dizer se é algo que diz respeito ao seu, tá? Olha, Daiane, já tentaram me ensinar a ler, mas eu cansei de tanto não conseguir, já desisti. Bom, se você tem essa experiência ruim, essa memória ruim com o teu processo de aprendizado da leitura de partitura, provavelmente é porque ele foi realmente um processo ruim. Ele não foi leve. Ele não foi um processo de despertar capacidades, ele não foi um processo onde você sentiu a valorização do teu esforço, nem você aprendeu a valorizar os seus pequenos passos, as suas pequenas conquistas diárias ali em cada dia, o que você estava conseguindo melhorar em cada dia da prática de leitura de partitura. E por quê? Porque talvez tenha sido um ambiente de pressão, um ambiente de cobrança, um ambiente que foi ali de impaciência, talvez você ficava impaciente, talvez o seu professor ficava impaciente de você ficar tropeçando, e às vezes é bem comum isso. Ou também foi um ambiente de muita autoexpectativa, uma autoexpectativa exagerada. Você não aceitava que você não estava conseguindo alcançar os resultados que você gerou como expectativa e que era exagerada, mas que você nem pensou. Às vezes, o teu repertório, que foi selecionado para leitura ali, não foi gradativo. Então, ele te atropelava, tinha muita informação musical junta e simplesmente seu cérebro não sabia no que ele processava primeiro. Ele não foi um repertório gradativo, não teve um treinamento em paralelo para te ajudar a aprender, separar as informações musicais, prepará-las no corpo e depois conseguir transferir para o instrumento. Ou seja, o teu processo foi ruim. A forma como foi conduzido o teu processo de aprender, de treinar a leitura da partitura foi ruim. Vale muito a pena você se dar a oportunidade de passar por um novo processo e de criar novas memórias positivas e de conquistas de uma habilidade que até então você não conseguiu conquistar, porque o processo foi ruim, então você desanimou mesmo. Vale muito a pena você se permitir buscar um novo caminho, um novo processo, porque a leitura de partituras não é para ser sofrida, não é para ser ruim, não é para ser algo que te desmotive, que mostre o quanto você é ruim para música. Não. Então, vale a pena você reconstruir, ressignificar isso e conhecer de fato a alegria que é, o prazer que é quando você começa a ver que esse bicho-papão é um bichinho desse tamanho, uma pulguinha. E que tá sendo legal, tá sendo gostoso, tá sendo bacana, eu tô aprendendo. Segue aí minha dica pra você, tá? Outra coisa que você pode estar sentindo também e que seja uma verdade sua, assim. Seguinte, Dani, eu não gosto de ler partitura. Eu não gosto de ficar lendo partitura. Ponto final. Se essa é a sua expressão, se essa é a sua verdade nesse momento, provavelmente você tem um baita ouvido musical. Porque quem toca de ouvido, e toca muito de ouvido por sempre ter sido estimulado, então desenvolveu esse baita ouvido, essa pessoa não vê necessidade de ficar lendo. E de fato, você não tem necessidade de aprender a ler partitura para continuar tocando músicas. Porque o teu ouvido, ele te induz a isso. Então, você percebe que não é necessário eu ficar aprendendo a ler partitura para que eu aprenda músicas. Eu posso aprender músicas de ouvido. Os resultados que eu alcanço com o meu ouvido são bem mais rápidos do que com a leitura de partituras. Então eu tenho preguiça de aprender a ler partitura. E isso é uma verdade, é um fato. E eu repito, você não precisa aprender a ler partitura para continuar aprendendo músicas. O teu ouvido vai continuar te guiando e é ótimo, você desenvolveu uma capacidade muito importante. Acontece que a leitura de partituras, ela é uma outra capacidade que abre portas musicais. E que lá na frente, quando você desenvolver maior maturidade musical, maior maturidade pessoal também, talvez você comece a perceber a falta dessa capacidade quando aparecer situações de crescimento na música das quais você não vai conseguir entrar.
Situações como, por exemplo, eu quero registrar uma composição que eu fiz. Eu quero escrever uma música que a minha banda está criando. Então, são situações onde você está crescendo na música. Você está ficando cada vez mais, assim, acionando, acessando um caminho maior na música. Ou apareceu uma situação para tocar em algum lugar, vão te pagar para tocar nesse lugar, mas tem algumas coisas escritas ali para você ler. E você não consegue ler rápido porque você não desenvolveu essa capacidade. Isso compromete a tua possibilidade de fazer esse cachê, de ganhar essa grana extra, gravar, ser um músico de estúdio que vai gravar no estúdio, enfim. É lá na frente que podem algumas situações aparecer para você e aí você percebeu o preço de uma capacidade que lá atrás você não quis desenvolver e que não é uma capacidade inferior ou superior à tua capacidade de ouvido. É só mais uma capacidade que você estava com preguiça de se dedicar. A gente não tem que aprender a ler partitura para tirar novas músicas. Não é isso. A gente tem que aprender a ler partitura para ter uma diferente capacidade musical, porque isso vai abrir o nosso leque de entendimento musical. Quando nós não estamos alfabetizados, a vida fica mais difícil, né? Imagina, por exemplo, você, se não soubesse ler, como que você ia estar usando as redes sociais? Como que você ia ler a bula de um remédio? Imagina a sua vida sem você estar alfabetizado. Ia ser bem mais difícil. Outras coisas você ia continuar fazendo de boa. Você ia continuar assistindo TV, ouvindo suas músicas, não importa se você está alfabetizado ou não, que você ia continuar a conseguir assistir um filme, assistir TV, ir ao cinema, conversar com as pessoas, ouvir música. Você ia conseguir trabalhar em alguns trabalhos, dependendo do tipo de trabalho, ia conseguir fazer mesmo sem estar alfabetizado, beleza? Mas outras situações iam ficar bem difíceis. E na música é igual. Então, quando a gente se nega a querer desenvolver, porque a gente está com preguiça, essa é a verdade. Quando a gente se nega a querer desenvolver e você começou a crescer na música, o teu ambiente musical cresceu, você tem outras oportunidades, outras vivências musicais, aí você começa a perceber falta de uma capacidade que é necessária para abrir outras situações, para te permitir ter acesso a outras situações que são situações muito boas, né? É muito bom você precisar ler a bula de um remédio e conseguir ler. Transfira isso para música, tá? Ok, então para finalizar esse nosso bate-papo, assim, e para eu saber que eu tô te ajudando e que você tá refletindo, porque era isso que eu queria, que você refletisse e, acima de tudo, que tivesse ações diretas para o teu comportamento ali da prática de leitura de partitura para parar de sofrer. Eu quero que você tenha uma ação concreta, entendeu? Algo que você leve daqui que comece a praticar mesmo. Então, eu vou trazer mais 2 pontos para finalizar isso, esse nosso bate-papo. Primeiro ponto. Quando você for ler partitura, nunca vai direto para tocar. Nunca vai direto colocar a mão no instrumento. Analisa aquela escrita musical antes de tocar. Então, peguei uma partitura, dá uma passada de olho nela. Faça uma pré-leitura mental, interna. Porque isso vai te preparar para as informações que estão ali. Então, observa ali e quanto mais estudo e quanto mais entendimento, quanto mais habilidade musical você tiver, você vai perceber que nessa primeira olhada, mais coisas você reconhece. E mais você também vai conseguir já começar a sentir internamente como que aquilo soa. Você nem precisa botar a mão no instrumento para já estar ouvindo como soa. Isso, quanto maior entendimento e habilidade musical você tiver, quanto mais você está evoluindo na música, mais isso vai se tornando fácil. Mas olha antes, o que você conseguir identificar, já identifica antes. Porque é assim que você vai para o instrumento e está mais preparado para não se surpreender, para não encontrar um trecho e falar, nossa, como é que isso aqui soa? Então, quando você dá uma passada de olho, dá uma passada de olho assim, bonita, não só superficial. Olha os detalhes ali, sabe? E aí, você vai para o instrumento sem jamais esquecer um ponto muito importante, que é a pulsação musical. Isso você não pode perder. De todos os elementos que você observou, o andamento, a velocidade que você vai fazer e a sensação métrica desse pulso que você vai manter, isso vai ser uma âncora para você. Jamais esquece disso. Tudo que você for coordenar ali, tudo que você for pensar e prestar atenção, tem que estar amarrado nessa âncora da sensação ternária, da sensação do pulso. Ternário no meu exemplo aqui, que eu estou sentindo ternário, né? Você vai colocar o pulso que está naquela música. É muito comum no começo, quando nós estamos iniciando, né? Quando você está iniciando na música, você começar a ler
e esquecer de prestar atenção nesse chão da pulsação. Esquece mesmo, mas isso é uma âncora e não pode esquecer. Você tem que estar se preocupando em manter essa pulsação, seja marcando ela no pé, seja sentindo ela no corpo, não importa. O fato é que você tem que colocar as notas encaixadas nessa pulsação. Você tem que buscar acertar a nota certa, a nota afinada, no tempo da pulsação, no ritmo correto, com a leitura rítmica correta, amarrada a essa pulsação e concentrada em qual é o movimento corporal, qual é a preocupação técnica do instrumento para que eu consiga fazer esse som ali no meu instrumento, com essa minha âncora me guiando o tempo todo. Prepare-se para essa âncora quando você faz essa sua pré-leitura mental. Estabeleça já antes, quando você está analisando a partitura, essa âncora. Fala, esse pulso é assim. Então, como é que fica? Prepare-se para isso. Porque depois, quando você for projetar, você tem que continuar tendo essa segurança. E essa certeza dessa âncora a te guiar. Se você perder ela, a sua leitura vai ficar completamente instável, vai ficar muito estranha, não vai ter o sentido musical correto e você não vai conseguir entender a música que você está tocando. Fica uma leitura sem sentido, tá bom? Agora um segundo ponto para que você leve daqui e que você guarde bonitinho no seu coração. Aprenda a reconhecer os teus progressos diários na leitura musical. Aprenda a ser gentil com você mesmo. Aprenda a se valorizar e a não ser aquele cobrador impiedoso ali, extremamente autocrítica de si mesmo. Sabe? A gente precisa aprender a valorizar a etapa que a gente conquistou. Porque assim, por menor que pareça, parece que a gente aprendeu a fazer uma coisinha que é um passinho desse tamanho, né? Não importa que esse passinho seja desse tamanho. O importante é que ele foi um passo para frente. Pior seria se ele tivesse ido para trás. Porque de passinhos em passinhos, a direção que você está colocando ele é que te leva ao destino. Se você está colocando passinhos em passinhos para frente, é ótimo. O pior seria se fosse passinhos em passinho para trás. Aí seria ruim. Então começa a avaliar como que você está nutrindo a tua mente. Para de falar frases que são tão comuns como tipo, eu não leio nada. Ixi, não consigo ler nada. Eu não toco lendo. Eu sou péssimo na leitura musical. Para de falar isso, porque o nosso cérebro obedece os nossos comandos verbais. Ele acredita nisso, por mais que você não tenha prestado atenção até hoje. Começa a dizer o seguinte, eu estou treinando a leitura de partituras, eu estou em processo de melhoria da capacidade de leitura, eu estou processando isso gradativamente, eu estou chegando lá. Olha, a minha aptidão de leitura, ela está se formando. Você deixa claro para sua mente que você está num caminho, que a excelência é o alvo e que você está no caminho. E isso te coloca na certeza de que eu devo continuar. Isso é muito mais eficaz, isso te faz ir adiante, faz você se mover do que você ficar se mostrando para si mesmo o quanto que ainda falta para você conseguir, o quanto que ainda você não é fluente. Isso te estaciona, te segura. Ficar enxergando o quanto que a gente não é bom ainda não nos faz mover. Reconhecer a caminhada e saber que a gente está trilhando passinhos em direção a ela faz com que a gente tenha foco nas metas de cada dia naquele meu estudo. Eu foco no qual é o passo que eu tenho que dar, no que eu tenho que prestar atenção hoje e o que eu tenho que fazer isso hoje. Então isso faz a gente andar, faz a gente buscar a conquista que é inevitável em tudo que você faz na vida. Então, troque essas falas assim, que são falas tão comuns e a gente nem percebe, né? Essas falas negativistas, não consigo ler, não consigo ler, é muito difícil ler, eu sou ruim nisso, sou péssima na leitura. Começa a falar, eu tô treinando a leitura, eu tô treinando a leitura diariamente, eu tô num processo, a minha aptidão para leitura tá se formando, ela tá indo. Ok? Um passinho para frente é bem melhor que se fosse um passinho para trás. Um passinho hoje, passinho amanhã, depois de amanhã. Se liberte da cobrança de quando você vai ficar bom. Eu recebo muitas perguntas, mas em quanto tempo que eu vou estar lendo? Eu não sei. Não dá para saber em quanto tempo você está lendo com proficiência, que é o que você quer me dizer, né? Com fluência. Se liberte dessa alta expectativa. Foque no que eu vou fazer hoje. Que passo que eu vou dar hoje? O que eu vou melhorar hoje nessa leitura? O que eu vou treinar aqui? Qual é a partitura que eu vou treinar? Eu vou treinar durante quanto tempo? Qual é a minha meta? Em que velocidade que eu vou ler nessa música aqui? Eu vou pensar numa sensação quaternária? Qual que é a sensação quaternária? Cada dia tem um foco mais específico e prático.
e menos de ficar olhando que hora que eu vou chegar lá e vou ser bom pra caramba. Porque a gente não tem o controle de que hora vai chegar lá. Tem muitos fatores que estão envolvidos para que hora que eu vou chegar lá. Muitos mesmos. Não só fatores musicais, fatores do ambiente musical, fatores mentais de como a gente se comporta, como que a gente lida, fatores familiares que envolvem a nossa questão de disposição para o aprendizado. Muitos fatores para dizer que hora que eu vou chegar lá. Esquece disso. Se liberte dessa cobrança. Foca em cada passo que você vai dar, que você vai chegar lá e vai ler e vai estar proficiente. Isso é fato, ok? Curtiu? Era isso que eu tinha para dividir aqui com você hoje. Eu espero que tenha sido uma aula de reflexões e de ações. Uma ação diferente você vai escolher para começar a dar um passinho para frente. E eu espero que realmente essa ação tenha ficado clara para você. Se não ficou, já deixa aí sua dúvida, né? Explica melhor para mim o que você quer entender para mudar o seu direcionamento. Escreve para mim de verdade. É muito importante que você expresse, que você fale, que você busque conhecimento, que você não se acanhe de expressar as suas dúvidas, de ser julgado. Ah, vão achar que o que eu estou falando é a coisa mais boba do mundo, eu não vou falar. Fale sim. É na dúvida que a gente cresce. Se a gente não tiver dúvida, a gente não cresce. Nós ficamos estacionados. E apenas o tolo acha que não precisa perguntar. Os sábios perguntam e questionam muito o tempo todo, refletem muito, tá bom? Eu te encontro na próxima aula. Curte o vídeo, se inscreve no meu canal, me acompanha nas outras redes do Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no blog, no meu site do Posso Tocar, no Telegram. Nossa, tem tantos lugares para você me acompanhar. Me acompanha naqueles que você mais gosta, aquelas redes sociais que você mais tem intimidade, porque em cada uma delas tem um perfil de conteúdo diferente e você vai assim alimentando o teu ambiente de crescimento, enriquecendo o que você aprende, o que você consome sobre música. Tá bom? Eu vou ficar feliz de te ver me acompanhando nos diferentes canais. Espero te encontrar por aí, inclusive na próxima aula. Combinado? Foi, turma! Até mais, hein?